Olá, meu nome é Felipe. Na aula de hoje vamos falar sobre Turnaround, ou como gerar sua personagem em 360. Para começar, eu gosto de trazer esse exemplo de um personagem de um jogo que eu participei da criação, e eu trago ele como exemplo negativo do que se fazer, principalmente da primeira vez que você for fazer o Turnaround, ou o Model Sheet do seu personagem, né? Que é a folha onde você tem as variações do seu personagem ali. E esse exemplo é negativo pelo fato de que tem muito detalhe nesse personagem. Então, se você for fazer um turnaround de um personagem com um nível de detalhe muito alto, isso vai te trazer um nível de dificuldade também muito alto. Então, eu sempre recomendo que você faça um personagem mais simples, principalmente das primeiras vezes que você for fazer o seu turnaround. Nesse outro exemplo aqui, eu trago esse personagem. O primeiro da esquerda, você consegue observar que ele tem ali uma capa, alguns detalhes que o da direita já não tem. Por quê? Porque eu também recomendo que você não adicione esse tipo de elemento no seu personagem, como capa, ou a saia, no caso, que é o que ele está usando. Não faça os lados do seu personagem diferentes, né? Porque senão você vai ter trabalho também na hora de ilustrar ele, né, em 360. Então, esses exemplos desse personagem da direita são mais indicados. Para dar continuidade, eu tenho aqui um personagem que já está com todos os lados, né, desenhado, já está com 360 pronto. Vocês podem ver que a versão colorida tinha mais detalhe, na versão preto e branco eu simplifiquei, né, na versão que está só rascunhada eu simplifiquei, para que na hora que eu for colocar o meu personagem, né, na animação, para a gente ver ele rodando em 360, vai facilitar para eu ilustrar sem a quantidade, né, de detalhes exagerada, sem muitos detalhes. Então, por isso que eu acho interessante que você faça essa simplificação. Vai te ajudar e vai garantir que o seu processo seja mais eficaz também, certo? E a primeira etapa para você ilustrar o seu personagem dessa forma é que você tenha, né, o seu personagem ali já alguma ilustração dele, você já tem idealizado ele. Porque assim você consegue entender o que você vai ilustrar no seu personagem, quais são as características dele. Aqui eu tenho um exemplo do personagem que nós vamos ilustrar aqui agora, que é um personagem que eu nomeei ele como Rufus. E vocês podem ver que ele tem um cabelo bem espetado, uma tatuagem, uma roupa bem detalhada, né, espinhos no braço, nas costas, né, característica do personagem, a calça rasgada. E eu tenho aqui a versão simplificada dele, onde ele não tem a tatuagem, ele não tá com esses acessórios. E é claro que a outra versão fica mais interessante, né? Dá mais personalidade pro personagem. Mas é importante a gente entender que, no primeiro momento, essa não é o objetivo. É entender como fazer o turnaround do personagem. E sendo assim, né? Ele simples, ele mais sutil, vai ser mais interessante. Então já vamos começar. A primeira etapa para você fazer o turnaround do seu personagem, né? Você tem ali. Primeiro você tem que ter a versão dele ilustrada, sem expressão, parado, em pé, né? Provavelmente com os braços meio abertos. Não pode estar com os braços muito colados no corpo, nem com os braços totalmente abertos. Nesse exemplo aqui também, ó, a gente consegue ver que eu simplifiquei as mãos. Então as mãos não estão ali com os dedos. Por quê? Para mostrar que da primeira vez que você fazer é interessante que você simplifique. Depois você vai evoluindo, adicionando mais detalhes, né, e mais elementos. A primeira coisa a se fazer aqui vai ser fazer linhas guias que vão nos mostrar como manter a proporção do nosso personagem, né? Essa folha tá branca toda aqui pro lado direito, por quê? Porque eu vou fazer um do lado do outro para vocês verem, né, como que eu ilustro o personagem em 360. E as linhas guias são importantes para que a gente tenha noção e nada fique mudando de tamanho conforme você ilustra o personagem. Senão, em uma pose ele vai estar com um olho maior que o outro, na outra o braço vai estar numa altura diferente da original. E isso dá um efeito sanfona, né? Um efeito que seu personagem vai parecer que pode estar dançando, movendo. Né? E não é o que a gente quer. A gente quer que ele se mantenha estático, mas rodando. Né? Ele não está mexendo, é como se ele estivesse numa plataforma giratória. E para a gente ter essa noção, né, do personagem em todos os ângulos.
Isso ajuda também, né, pessoal, você fazer o personagem turnaround, porque vai garantir com que se você for passar para outra pessoa animar o seu personagem, você vai garantir que ela saiba todos os detalhes, né, do seu personagem, todos os ângulos, como que ela vai ilustrar ele e facilite até para você, se você mesmo for animar, né? Você já planeja anteriormente quais são todos os ângulos do seu personagem. Então vamos começar. Se você tiver num papel e não no digital como eu, você vai fazer isso aqui com uma régua, né? Você pega a régua e traça ali retinho na folha. Normalmente de 7 a 10 linhas guias é o suficiente. Se você tiver uma régua, é interessante que você faça também a medida lateral, por exemplo, aqui da cabeça, do corpo do personagem, para que você não se perca, né, na hora de ilustrar ele, não faça com que ele saia de um tamanho diferente, lateralmente falando também. Então a gente vai começar aqui fazendo a forma básica da cabeça dele. Já peguei aqui o formato básico aqui, né, o tamanho, eu posso apagar essas linhas aqui que eu puxei. Agora eu começo a adicionar os elementos aqui do meu personagem, certo? A primeira pose, normalmente eu gosto de começar com a pose de frente. E depois eu vou dando sequência com as poses. Então aqui eu vou fazer a divisão da cabeça dele, né? Já que ele tá em uma pose de 3/4 aqui, né? Meio lateral, não totalmente. Não tem medo de usar a borracha, vai usando, né? Conforme a sua necessidade. E a gente vai ilustrar esse personagem em todos os ângulos para que depois possa animar ele e ele esteja girando. Então começo aqui, vou fazendo os detalhes do rosto, sempre atento aos tamanhos, né? Pra gente não fugir do tamanho que a gente criou nosso personagem. Esses detalhes você pode ir tirando, removendo. E a gente vai fazendo aqui o personagem de acordo com o que a gente planejou. É importante atentar para a questão igual, esse personagem aqui tem um cabelo, né, que é um moicano. Então, eu não fiz a marca da altura de todos os cabelos dele, então eu tenho que tomar cuidado para que eu não perca. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, fazer um traço, né, mais uma linha para me ajudar. Não tem problema. Só tem que tomar cuidado para você não encher o desenho com muito traço e depois você não conseguir ver o que está acontecendo, né? E se for fazer no papel também, é importante você lembrar de fazer essa linha guia bem suave, sabe? Com o lápis. Não fazer muito forte, para depois você poder utilizar o desenho sem elas, né? E mesmo assim, depois se você quiser passar a borracha para eliminar, fica melhor ainda, né? Você tira essas linhas. Aí a gente vai dando sequência aqui na criação do personagem, né? Olhando para frente, sem, sem uma expressão definida. Fiz aqui a cabeça. Vamos dar a sequência agora descendo para o corpo. Dando sequência aqui, né? Vou fazer o pescoço do personagem. Vamos descendo aqui para a parte do corpo. Nessa parte que é interessante lembrar, você tentar entender melhor como é as formas básicas do seu personagem. Então dá para ver aqui que no corpo aqui do meu personagem, o tronco dele é basicamente um retângulo. Então eu sigo ali a sequência e faço um retângulo, né, de forma básica para me ajudar a guiar. E aí aqui você, lembrando que essa técnica pode ser aplicada para personagem de qualquer estilo, né? Se o seu personagem for mangá, cartoon, realista, não tem problema. A gente vai mantendo aqui a característica do personagem, mantendo a altura dos elementos, para que não se percam. Fazer a mãozinha bem simples. A mesma coisa para as pernas, né? Pense aqui na forma básica das pernas, de todos os elementos do seu personagem. E vai fazendo ali, tranquilo, né? Sem pressa, no seu tempo. A parte dos pés é importante que você sempre mantenha reto nessa linha base aqui que a gente fez do chão. Porque o turnaround é bem legal que você faça ele como se... Na verdade, não é legal que você adicione perspectiva nesse momento. Então você tem que fazer o personagem bem retinho, para garantir que nada tenha distorção, que nada saia do lugar.
é bem fácil que você faça com que alguma coisa fique de tamanho diferente. A mão eu estava fazendo um pouco para cima, não tem problema. É bom você ir observando para que você possa ir corrigindo esses detalhes. Para que depois, quando o seu personagem for girar, ele não fique muito. Não fique mudando muito, né? Não fique tendo uma variação muito grande. Pronto, fiz o personagem na primeira pose, agora a gente vai fazer ele de perfil. Novamente eu vou pegar aqui a largura da cabeça do meu personagem. Trago aqui para a lateral, onde eu vou fazer a cabeça dele de perfil. Quando falo de desenhar o personagem de perfil, é legal que você pense no formato que o rosto dele vai ter também, né, de perfil, porque tem que ser diferente do personagem de frente ou de 3/4. De perfil, o rosto normalmente tem um formato diferente entre a nuca e a parte da frente do rosto, né, da cabeça. Fazer um traço, passar a orelha para cá. Tomar cuidado para não fazer maior do que você criou, né, o seu personagem. Vou fazer ele olhando para frente. Vamos adicionar o nariz, a boca. Sempre fazendo a conferência se está do tamanho correto, para a gente não ter problema depois. Nesse momento aqui, ó, desse personagem, é interessante a gente ver o cabelo. Porque na visão de frente a gente não sabe até onde o cabelo dele vai. Então, fazer ele de perfil aqui vai ser importante para isso, para a gente definir até onde o cabelo dele vai. Eu vou fazer vir até aqui embaixo, ó, na altura da orelha. Então, definir agora isso e vai ser a sequência, o padrão que a gente vai manter nesse personagem. Vamos agora já descer aqui pro tronco. Lembrando que de perfil seu personagem tende a ter o corpo mais fino, né? Vai depender da característica física do seu personagem, né? Mas normalmente é assim. Não precisa ter um super detalhe de lado, a gente não vai ver as pernas e os braços que vão estar do outro lado do personagem. Então mantenha ele de forma bem simples. Fiz aqui já de perfil. A partir de agora, se você está fazendo no papel, você tem que ter uma sequência de fazer esse personagem, né? Você vai fazer tudo novamente. A não ser que você use folhas diferentes, você pode aplicar a técnica, né, que eu vou mostrar agora. Mas tem uma técnica que é interessante a gente analisar, que é o seguinte: se você pegar esse personagem aqui de 3/4 virado para frente, a gente consegue aproveitar ele para fazer ele de costas também. Como? A gente vai apagar toda a parte interna dele, pegar só a silhueta. Isso é uma forma de poupar tempo, né? Essa parte que vamos apagar também para mostrar como faz, né? Você apaga todo. Se tiver no papel, você pode vir com outra folha por cima daquele que você já desenhou, né? E fazer o contorno. Se tiver no computador, você consegue copiar. E agora a gente vai o quê? Começar a fazer os elementos como se ele tivesse aqui de costas, ó. Então esse era o braço da frente, esse era o braço direito, com ele virado para frente, agora ele vai ficar para cá, né? Ele vai inverter. Antes estava para cá, agora vai estar para cá. Na parte da bota, que é legal a gente adicionar um detalhe para mostrar que é a parte de trás. Então vou colocar um detalhezinho aqui na bota dele para mostrar como se fosse algo do calcanhar, né? A gente faz a marcação da calça aqui um pouco mais embaixo para mostrar que é a parte de trás. A cabeça aqui a gente vai fazer, como ele tem o cabelo bem simples, né? A maior parte do cabelo dele é raspado. A gente mantém aqui o número de cabelinho que a gente adicionou aqui para ele. E pronto, a gente já tem o personagem virado, né, de 3/4 de costas. Uma forma bem simples e ágil e eficaz de fazer isso. Se precisar de algum ajuste, você pode fazer, não tem problema. Outra dica é você também fazer a mesma coisa com o personagem de frente. Também é possível fazer a mesma coisa. Você vai pegar ele aqui de frente e você vai aplicar
e você vai apagar a parte interna para fazer ele de costas agora. É até mais simples do que no 3/4, né? Porque ele vai estar totalmente de costas. Só tem que lembrar de manter os detalhes que adicionou, igual da bota. E o cabelo, que a gente vai aumentar aqui um pouquinho. Pronto, já temos aqui o personagem em todas as poses base para a gente fazer ele em 360. Porque a partir daqui, você consegue reaproveitar as outras poses. Principalmente se o seu personagem não tem detalhes diferentes de um lado em relação ao outro do corpo, né? Que é aquilo que eu falei. Para facilitar, a gente consegue pegar a partir daqui as poses do personagem e aproveitar. Então, esse 3/4 de costas, eu consigo colocar ele aqui, inverter, e eu já tenho ele olhando para o outro lado de costas, né? De 3/4. O perfil é a mesma coisa. Eu trago ele para cá, inverto, e já tenho ele de perfil olhando para a esquerda agora. O 3/4 é a mesma coisa. Já tenho o personagem olhando para a esquerda no 3/4. Estou com todas as poses básicas para fazer ele girando 360 da forma mais simples, né? Com 8 frames. Então, tem 8 poses e ao colocar elas em sequência, eu vou ter aqui o personagem, né? Colocando todas as 8 poses em sequência, eu vou ter aqui o personagem fazendo o giro, né? 360. Acho que essas são as dicas mais interessantes de fazer o personagem girar 360. Dá para você aplicar essa questão de inverter o personagem no papel também, se você estiver fazendo de forma tradicional, né? Você pode tirar a foto e inverter a foto. E a partir daqui, facilita também se você tiver um interesse e fizer questão de adicionar detalhes específicos no seu personagem. Porque agora, depois de ter todas as poses prontas, você pode olhar com mais calma para adicionar, igual, por exemplo, o espinho que esse personagem aqui tem na blusa, né, na jaqueta. Se eu quiser colocar a, a pulseira dele, eu venho aqui, né, revisando, olhando aonde que ela viria, né, onde que ela encaixaria e venho adicionando. Se eu quiser colocar algum outro tipo de detalhe, esse é o momento, né? No final você adiciona isso que vai ficar mais interessante, mais fácil, né, de produzir. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.